Deus maravilhoso, Senhor. A Ti toda honra, glória, adoração e louvor. Tu conheces a cada um que está aqui essa noite. Tu sabes os motivos pelos quais estão aqui. Pai eterno, Tu sabes a necessidade de cada um. Espírito Santo, peço-Te que fale conosco através da Tua palavra. Em o nome de Jesus pedimos. Amém. Podeis assentar? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12. Quero pensar algumas coisas com os irmãos aqui num texto que é muito conhecido de todos, já ouvimos várias mensagens a respeito. Os irmãos estão percebendo que a liturgia hoje está um pouco diferente do normal, né? Estamos pegando um pouco antes. O pastor Benedito me pediu um tempo aqui, depois do culto. Eu não sei muito bem o que ele vai fazer, mas eu estou confiando nele. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Versículo 1 até o versículo 9. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele, Jesus. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto. Deixai-a. Desculpa, vamos fazer a leitura direita aqui, né? Versículo 7. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ali estava, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos... Amém. Você pode dizer amém? Palavra do Senhor. É um texto que todos nós conhecemos, sabemos, podemos falar aqui das atitudes de Maria, o quanto foi importante, o que ela levou de maior preço. A gente talvez até aborde alguma coisa aqui, mas eu queria pensar algumas coisas um pouquinho diferentes disso, que nós já estamos acostumados a pensar. Em primeiro lugar, é bom lembrar que isso aqui estava com alguns dias que antecediam a Páscoa, que aconteceria o que na Páscoa? Quem lembra? Começa com cru e termina cificação. Tá bom? Então, culminaria na Páscoa com a crucificação de Jesus Cristo. Eu tentei dar uma ajuda, não sei se eu consegui, mas... Então, 6 dias antes estava por acontecer aquilo. E Jesus, então, estava em Betânia, na casa de Lázaro, amigo da família. Aliás, já começa dizendo aqui que crente gosta muito de comer, gosta de festa. Pois é, Jesus Cristo era festeiro e gostava de comer também. Olha aqui, ó. Estava lá junto com Lázaro, Maria, Marta, e cada um deles me parece que tinha uma função específica, onde Lázaro sentou à mesa junto com Jesus. O anfitrião, aquele que estava, era o homem da casa, estava ali. Marta estava trabalhando e Maria, ela faz algo que seria censurada por aqueles que estavam ali. É interessante porque o que para alguns, ou para alguém, que foi muito interessante receber esta oferta de Maria, para outros foi um olhar acusador e que censurava Maria.
eu quero parar aqui um pouquinho e pensar com vocês o quanto da nossa vida é regida por terceiros. O que fazemos é o porquê família acha que devemos fazer, porque igreja acha que devemos fazer, porque nós entendemos que precisa ser feito à luz da palavra de Deus, ou a gente deixa as coisas acontecerem. Como diz uma canção de um filósofo brasileiro, deixa a vida me levar. Eu espero que você tenha rido do filósofo brasileiro. Eu estou aqui para te questionar a respeito disso, porque eu quero lembrá-lo que Maria, independentemente de onde estava, de quem as pessoas, quais eram as pessoas que estavam à volta de Jesus Cristo, ela tem a atitude, ela toma a decisão. Eu vou pegar aquilo que é de mais precioso que eu tenho, provavelmente, e vou levar a Jesus. Mas veja bem, não é levar e apresentar a Jesus. Jesus ali não trouxe uma condição para que ela fizesse isso, não houve ali um ensino de Jesus para que ela fizesse desta forma. O fato é que ela, em si mesma, entende que aquilo que era tão valioso poderia, deveria, e fez. Ela levou, ela foi lá. O que vão pensar de mim quando eu quebrar esse vaso de alabastro, de nardo puro? Aliás, eu quero dizer que esse nardo puro aqui era algo raro e caro, tá? Muito caro. Equivalia a 1 ano de salário de um trabalhador. Hoje, se a gente for fazer um cálculo por salário mínimo, por favor, por salário mínimo, daria aí 1 ano, um pouco menos de R$14.500. Uma vasilha dessa. E ele era feito nas montanhas da Índia. E que traziam, os mercadores faziam, olha que coisa extraordinária. Aquilo era feito de maneira que você só poderia usar se quebrasse aquele vaso. Aquilo precisava realmente ser quebrado. Não podia ser pego... Não existia na época conta-gotas. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Porque tem gente, às vezes, que vem para a presença do Senhor apresentando algo a Ele, mas sempre de conta-gota, porque eu preciso ter reserva para depois. Deixa eu te falar outra coisa. Venha para Jesus sem reserva sempre. Quando você vier adorar ao Senhor, venha com todo o teu ser. Quando você vier para a casa do Senhor, traga tudo seu e coloque na presença dEle. Quando tiver que adorar ao Senhor cantando, levante as suas mãos com voz alta, altissonante, dizendo: Senhor, eu estou inteiramente, todo o meu ser está louvando e adorando ao teu nome com esse cântico. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, Senhor, eu estou inteiramente aqui, entendendo o que tu tens a dizer e trabalhar no meu coração. O Espírito Santo, nesse momento, está tratando com cada um de nós. Mas venha inteiro. Naquela época não existia conta-gota ainda, irmão. Mas parece que a gente aprendeu a lidar com conta-gota diante do Senhor. A gente vem aos pouquinhos. Não, eu vou, mas isso aqui não dá. Não, eu vou, mas aquilo ali também não dá. E aí eu vou entregando aos pouquinhos como se isso fosse o suficiente. Se você quer chegar diante do Senhor, se você quer alcançar a graça do Senhor sobre a sua vida, venha inteiramente com tudo que é seu. Coloque-se diante dele e deixa que Deus vai trabalhar isso. O que vão dizer? Irmão, a questão não é o que vão dizer, o que você está para fazer, ou está fazendo, passa pela peneira da palavra de Deus, segundo os critérios de Jesus Cristo, passa. Se passa, primeiro ponto, passei por essa primeira fase. Segundo, está na vontade de Deus que eu faça? Se está, se você tem plena consciência disso, irmão, independente do que vai dizer A, B, C ou D, vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, com tudo que sou diante dEle. Mas pode ser que a gente se engane. Isso é tão verdade, que senão o segundo hino, que eu gosto demais, Sou de Barro,
a gente não cantaria ele. Porque a gente quebra fazendo bobagem. A gente quebra esse vaso quando a gente toma uma decisão equivocada. Quando a gente tem um sentimento. Irmão, a gente serve ao Senhor pelo conhecimento bíblico que temos. Não é pelos sentimentos. Jesus Cristo atua em nós, e é bem verdade que também através da emoção, mas nós precisamos ter consciência da palavra de Deus, a ponto dela entrar aqui, de tal forma que ela tome guarida no nosso coração e comece a transformar os nossos comportamentos. Não esquece disso. Porque tem gente que nesse conta-gota, vai com algo que é tão precioso e vai colocando conta-gota, coloca partes de si, partes daquilo que quer, e não se deixa ser trabalhado completamente pelo Espírito Santo. Não se deixa trabalhar pelo Senhor. E que atitude maravilhosa. Ela é independente de quem estava ali, independente do que iam dizer, independente até do próprio Cristo, mas ela tinha tanta certeza disso que ela vai direto a Ele. Mateus e Marcos falam que ela joga esse unguento na sua cabeça. João descreve de uma forma um pouco mais comedida, eu diria, e muito interessante, porque quando ele fala eu entendo que esses capítulos de Mateus, Marcos e João, eles se complementam, porque leva o corpo inteiro de Jesus. Jesus, inclusive, fala aqui, né? Porque, olha, já está me preparando para o sepultamento, que era o corpo inteiro. Então, de alguma forma, não começou no pé, começou lá na cabeça e veio tudo. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que ela pega os seus cabelos para enxugar os pés do mestre. Irmãos, isso é atitude de humildade. Olha que coisa interessante. Jesus não falou com ela que ela tinha que se humilhar. Agora você se humilha diante de mim. Porque às vezes eu vejo o crente agindo assim. Onde o outro, por qualquer coisa que fez, e a gente, como eu já falei aqui, a gente acaba fazendo umas bobagens de vez em quando. Esse então precisa se humilhar, precisa vir pedir perdão, precisa... Não, Jesus Cristo não faz isso. Essa foi uma atitude dela para com Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Foi ela que escolheu, assentou no seu coração, falou, eu vou ao mestre, eu vou levar isso que eu tenho de melhor e vou me humilhar diante da presença dele. Você tem feito isso com Jesus? Você tem se humilhado com verdade? Pega os seus sentimentos, as suas crenças pessoais, porque nós as temos. Além das crenças bíblicas, nós temos crenças que são pessoais e que muitas vezes suplantam aquilo que é bíblico. Tome cuidado. Tome cuidado, porque a nossa vivência cristã é através do princípio bíblico e não segundo as nossas crenças. Humilhe-se diante dele. As tuas decisões, os teus propósitos, os teus planos precisam estar debaixo da potente mão de Deus. Precisam passar pelo crivo da palavra, precisam passar pelo crivo da vontade de Deus. Humilhe-se. Eu não estou falando diante de homens. Desculpe, deixa eu refazer essa palavra minha, não é humilhe-se, humilhemo-nos diante do Senhor. Isso não é para você, isso é para nós. Eu preciso me inserir nisso, eu preciso lembrar disso sempre, porque a humildade é diante do Deus eterno. Aí sim, diante dos outros, isso é fichinha, porque eu tenho o amor de Deus sobre a minha vida. E às vezes a gente tem o coração duro demais. Ela chega diante do mestre e se derrama na presença dele. Pega o que ela tinha de melhor, coloca ali. O que eu tenho? Eu fico pensando nisso. Ela usou os cabelos e usou o perfume, que era dela. Ela joga o perfume sobre Jesus e quando chega nos pés de Jesus, como é que eu vou enxugar? Com aquilo que é meu. É com o que você tem mesmo. Mas pastor, o que eu tenho é tão pouco. Irmão, leva isso aos pés do mestre. Se é seu, leva isso aos pés do mestre. Você vai ver o que Deus vai fazer com esse pouco. Lembra-se da multiplicação dos pães?
Os discípulos chegam diante de Jesus: mestre, despede o povo, porque senão não vai dar certo. Está chegando a hora de comer, o pessoal está com fome. Despede-os, que a gente não tem condições aqui. Não tem condições aqui. É lógico que eu estou parafraseando, por favor. Estou falando de algo semelhante àquilo que está escrito. Vocês não têm nada, não? Não, não tem nada. Vai procurar. Vai lá, verifica. Dá uma olhada, vai no meio do povo, vai lá para cá, não sei o quê. Senhor, para não dizer que nós não temos nada aí. Vou dar uma de caçapavês. Para não dizer que nós não tem nada. Tem aí 5 pães e 2 peixinhos. Ah, vocês têm alguma coisa. Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Você tem alguma coisa. Você acha que é pouco. Mas leve ao Senhor. Leve a Ele. Ela naquele momento tinha os seus cabelos. Ela usa os seus cabelos. Ela usa o que era dela. E com 5 pães e 2 peixinhos, o Senhor alimentou uma multidão a ponto de sobrar 12 cestos. Como? Não sei. Isso é milagre. Milagre se explica, irmão? Milagre a gente aceita e glorifica ao Deus eterno. Leve o pouco que você tem, leve diante do Senhor. Entenda que isso vai fazer toda a diferença, porque a questão não é o que você tem ou deixa de ter, ou quanto você tem. A questão não é essa, é a atitude de levar, é a atitude de estar, é a atitude de dar ao Senhor aquilo que é seu. A diferença está aí. Não é pelo quanto você pode fazer, o quão eloquente você pode ser, o quanto você realiza com isso, realiza com aquilo. A questão não é essa, é colocar isso aos pés do Mestre Jesus. Valorize estar aos pés do Mestre. Você pode dizer amém, querido? Sempre tem alguém que vai olhar diferente, não vai? Tinha um. A Bíblia fala dele. E é interessante que João o caracteriza como tal. Nos outros evangelhos, quando vai falar a respeito de Judas, não coloca da forma como João coloca. Ladrão, porque era o quê? Ladrão. Ladrão. Os discípulos sabiam disso, sim ou não? Não. Jesus Cristo sabia. Jesus Cristo conhecia. Alguns dias mais na frente ele fala: aquele que mete a mão no prato comigo, é esse que vai me trair. Ele sabia. Mas os discípulos poderiam suspeitar, poderiam achar algumas coisas. E aí nós vemos esse relato de João, João falando a respeito. Anos depois ele vem falar a respeito disso. Anos depois ele escreve o evangelho, este evangelho. E ele faz essa citação porque era ladrão, porque tirava. De repente ele está falando: olha, confirmou-se aquilo que nós já tínhamos de suspeita, mas não tinham como comprovar. O fato é que estava no meio, era discípulo ou não, irmãos? Judas era discípulo de Jesus, sim ou não? Ele estava na igreja. Você já imaginou uma igreja? Irmão, eu ia na hora para essa igreja. Jesus Cristo, o próprio, sendo ele o pastor da igreja? Quem é que não queria ter Jesus Cristo como pastor da igreja, presencial? Irmão, desculpe, mas eu ia correndo para os pés dele. Ia correndo para os pés dele. Jesus. Ele tinha o melhor pastor que poderia existir na face da terra. Estava com ele. O olhar de Jesus era diferente. A fala de Jesus era diferente. Os ensinamentos de Jesus eram profundos. Os milagres que Jesus fazia eram extraordinários. Mas ele preferiu andar na contramão disso. Mesmo tendo tudo isso, ele entendeu que a prata era melhor para a vida dele. O que eu estou tentando dizer aqui, irmãos, é que muitas vezes isso cabe uma reflexão de todos nós. Isso aqui é para todos nós. Seguimos
seguimos a Jesus, amém? Não, eu acho que só um quinto da igreja segue Jesus aqui. Seguimos a Jesus, amém? Glória a Deus. Somos discípulos de Jesus, amém? Você conhece todas as pessoas que estão aqui dentro? E talvez, apenas talvez, maridos, esposa, a gente é mais próximo, né? Esposo, esposa. Mas a gente conhece tudo que esse outro pensa? A gente conhece tudo como ele ou ela age? A gente ainda não se surpreende, às vezes, com algumas ações ou reações? Ele preferiu andar na contramão e, às vezes, pessoas dentro da igreja não dão o devido crédito ao Evangelho, a ponto de se permitirem ser transformados pelo poder da palavra. O que eu estou dizendo com isso? Quero lembrá-los novamente. Esta palavra que estou trazendo aos irmãos, ela não é uma via de mão única, é dupla. Ou seja, me atinge também. Quem está entendendo isso, diga amém. Nós precisamos entender isso, porque tem gente que diz que é discípulo de Jesus, continua servindo ao Senhor, vem à igreja, olha que bênção, aleluia, mas tem problemas sérios na praça. Vive. Não é que tem, porque a gente passa por situações. Eu já falei isso aqui, eu não tenho vergonha de dizer, já tive a luz e a água da minha casa cortados, porque não tive condições de pagá-los. É verdade. Eu tive experiências com Deus nessa área também. E a gente passa por situações adversas? Sim, irmão. Mas vive no problema. Está entendendo o que eu estou falando, a diferença? Vive no problema. Sempre tem um enrosco voltado ou na área financeira, ou do sexo oposto, ou de fidelidade ao trabalho, ou é muito altivo, ou fala demais, ou. Talvez chega o momento hoje de fazermos algumas reflexões sobre nós mesmos. Será que enquanto discípulos de Jesus, de alguma maneira, em algum momento ou em alguns momentos, não traímos o Mestre? Agindo de maneira diferente? Não sendo tão fiéis ao Senhor e à sua palavra? Mas agindo segundo a nossa vontade, o nosso critério, aquilo que nós queremos. E parece que o Evangelho de Jesus Cristo torna-se então uma religião bonita, que agora é moda. Tem uma opção de gente querendo ser evangélico. Na minha época, quando era crente mesmo, no muito era protestante. E ainda tinha umas brincadeiras com isso. Agora não é evangélico. Amém, glória a Deus. Mas tem muita gente nesse meio. E talvez esteja aqui entre nós, alguns de nós. E essa reflexão a gente precisa fazer. Sobre quem temos sido nesse ser discípulo de Jesus. Será que não agimos muito mais segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, do que aquilo que realmente deveríamos? E se assim somos conscientes, nós nos levamos aos pés de Cristo na cruz do Calvário e falamos: Senhor, tem misericórdia da minha vida e trata comigo, porque eu não quero continuar sendo Judas, eu não quero continuar agindo em determinados momentos da minha vida que acaba, e parece que um pouco forte isso, né? Porque Judas, meu Deus do céu, que coisa terrível, mas quantas vezes nós traímos o Mestre quando agimos diferente daquilo que Ele quer que nós façamos. O que é pior é que talvez alguns de nós tenham se acostumado a isso. Chega no final de semana, eu vou para a igreja. Chega no final de semana, eu vou para a igreja, está tudo certo. Os irmãos não sabem, minha família não sabe, o pastor não vai saber nunca. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus tem os seus olhos como chama de fogo. Ninguém pode se esconder dos seus olhos. Eu não quero te colocar medo, eu quero te trazer a consciência da realidade da nossa vida cristã.
A nossa vida é em Cristo, porque, irmão, vai chegar o dia, vai chegar a hora, e eu espero que isso seja logo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A trombeta vai tocar, queridos, e aqueles que estiverem verdadeiramente em Cristo serão arrebatados, mas aqueles que não estiverem vão ficar e vão enfrentar o dano desta terra. É importante, nós não podemos nos esquecer disso. Você e eu estamos numa batalha, essa batalha é espiritual. Estamos falando da Ucrânia com a Rússia, é verdade, que coisa terrível, mas existe todo dia, e acorde para isso, existe uma batalha espiritual que nós travamos todos os dias. E nós precisamos saber qual é o nosso lugar, de que lado nós estamos, e se nós temos a nosso favor o poder de Deus. Se temos a nosso favor, sim, porque precisamos estar nele. Você está entendendo? Diga amém. Já estou encerrando a minha fala aqui. Eu queria pensar com vocês esse versículo 9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Eu diria que nós vivemos uma época tão difícil como qualquer outra época para o seu tempo. Se eu disser que hoje é mais difícil do que na época de Jesus, eu não vivi na época de Jesus. Eu não vivi na época onde houve a perseguição, onde os cultos eram feitos nas catacumbas, cheirando os cadáveres que ali estivessem, mas mesmo assim glorificando a Deus. Eu não estive ali. Eu não vivi na época onde os meus familiares eram perseguidos e colocados para serem comidos por leões e tigres. Eu não vivi essa época. Será que era fácil viver isso? O fato é que a cada tempo tem a sua dificuldade, e nós vivemos a nossa hoje. E o nosso problema hoje é que a dificuldade é das sutilezas das coisas. É aquilo que parece, mas não é. Eu nem vou falar essa palavra que eu ouvi aqui do lado, porque é de alguém. Isso aí meu avô falava a respeito disso. A orelha tá bom, tal de Denorex. Meu avô que falava a respeito disso, nunca tinha. Parece, mas não é. De verdade, quantos lembram desse Denorex? Levanta a mão, se acusa, meu irmão, se acusa aí. Parece, mas não é. Tem cara, moça, mas tem um jeitão, mas não é. Cuidado com isso, irmão. Tem gente que acompanha movimento e não o Cristo. Está entendendo o que eu estou falando? Vou repetir isso, porque isso é muito sério. Tem gente que acompanha. Eu estou sendo bíblico, irmão. Não estou falando de igreja A, igreja B, igreja C. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui para isso. Eu estou falando do que é bíblico. Tem gente que acompanha movimento. E talvez aqui no nosso meio tem gente assim. Nós ontem participamos, hoje é o último dia, da festividade do Círculo de Oração lá na Vila Menino Jesus. Eu estive junto com a minha esposa lá. Né? E eles estavam lembrando, poxa, depois de 2 anos nós podemos ter a nossa festividade. É isso mesmo, 2 anos. Mas será que a gente vive de festa em festa? A igreja sobreviveu pela quantidade de festa que teve nesses 2 anos de pandemia, amém? Não teve festa, né? A gente precisou reaprender a fazer os nossos cultos em casa. Nós tivemos, e eu espero que você tenha tido essa necessidade de ler a palavra junto com a sua família, em determinado momento, orarem ao Senhor juntos. Porque parece que a gente estava esquecendo disso que era tão importante. E a igreja continua caminhando, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é pelo movimento, mas pelo Cristo da igreja, que ela continua vivendo, que ela continua caminhando, que ela vai prosseguir até a volta de Jesus Cristo.
Cristo precisa ser o centro da igreja, Cristo precisa ser o centro da nossa adoração. Não podemos viver de movimento em movimento. Igreja do Senhor, homens e mulheres de Deus, prestem atenção, porque movimentos é o que mais tem à volta. Queira Cristo, queira a palavra dele, e que isso insira no teu coração de maneira tal, que se tudo estiver bem, glória a Deus, aleluia, mas se tudo estiver mal, glória a Deus, aleluia. Deus me deu, Deus não tirará. Por acaso eu não vou tomar o cálice que o Pai me deu? A mensagem da última Santa Ceia. Talvez a questão seja o lugar onde eu estou. Irmão, em nome de Jesus, preste atenção, tenha intimidade com Deus, queira Jesus Cristo na sua vida, creia na palavra de Deus e siga em frente, porque a vitória do Senhor, ela vem quando? À medida que Ele quiser e vê que é perfeito para aquele momento. E enquanto isso, pastor, cabe a nós, joelho no chão, orando ao Senhor, pedindo graça e misericórdia. Eu falei, eu quero incentivá-los, eu vou continuar falando. Eu entrei no propósito, junto com o pessoal da escola dominical, da leitura bíblica. Eu estou lendo o livro de Salmos. Gente, é impressionante. Até quando, Senhor? Tem misericórdia, vou passar por isso, vou passar por aquilo. Até quando vai te esquecer de mim? A sensação que se tem é essa. Mas eles não saem da presença do Senhor, eles continuam, e a vitória do Senhor vem. Nós temos uma dificuldade enorme com espera, né? Senhor, vou te dar. Senhor, não. Fica bicudo, pode ficar meia hora lá, meio, né? Mas quando fala, espera. Até quando, Senhor? Lembrei aqui do burrinho do Shrek, né? Já chegou? Mas já chegou? Está chegando agora? Pô, mas passou 2 minutos. Irmão, aguarda. Saiba aguardar. O tempo de vitória, em primeiro lugar, vitória, mais do que ser sua, a vitória é do Senhor sobre a sua vida. A vitória que virá para a sua vida é para a glorificação do nome dEle. Não são pedestais pessoais, mas é a glória dEle. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas. Está entendendo? A tua vida é dEle, a glória é dEle, a igreja é dEle, a tua casa é dEle, os teus filhos são dEle, o teu cônjuge é dEle, nós somos dEle para a glória dEle. Para a glória dEle. Vamos parar de ser humanistas, trazer para algo que é nosso. Não, é para Ele, é para a glória dEle. É por isso que eu estou aqui, porque eu glorifico e exaltarei o seu nome, independente das circunstâncias. Eu não sei se vai ser com o cabelo, se vai ser com as mãos, se o que você tem é esse nardo com um preço altíssimo, que talvez a maioria não tenha condições de pagar. Eu não sei, mas eu vou aos pés de Jesus. Eu quero estar aos pés de Jesus. Eu quero ser abençoado por esse Jesus. Eu quero que quando a trombeta tocar, eu ouça essa trombeta e vá encontrar com Ele nas nuvens. Eu quero Jesus. Eu peço à igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Quem somos nós, Senhor, para que Tu te lembres
Quem somos nós? O que vivemos? Quantas vezes fizemos e talvez ainda façamos coisas que não agradam ao Senhor, mas leve-se diante dEle, esteja com Ele, e você tem a oportunidade hoje. Você tem a oportunidade hoje de aceitar esse Jesus. E quem sabe, fazer um concerto hoje com Ele, para ter vida nele. E Ele disse que quem estivesse nele teria vida com abundância. Chegou um momento muito importante desse culto, tão importante quanto tantos outros, mas que tem a ver com o destino da tua existência na eternidade. Não apenas o aqui e agora, mas para algo que vai para muito além desse momento de 70, 80, 90, 100, 120 anos, que é muito pequeno, é muito pífio diante da eternidade. E você tem a possibilidade de mudar o destino da sua história, se você der esse passo na direção desse Jesus, que, de acordo com o que estou lendo, 6 dias depois, Ele estaria morrendo na cruz do Calvário, sofrendo dores atrozes, sem culpa, sem pecado, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje dizendo: Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu quero para a minha vida. Alguém para Jesus esta noite? Levante a sua mão como sinal de aceitação. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, ou quem sabe longe dos seus caminhos, ainda não teve esse contato real com Jesus, essa é a noite, esse é o momento. Alguém para Jesus? Nós queremos orar por você. Alguém, você que está nos assistindo pela internet, YouTube ou Facebook, eu não sei se você está assistindo ao vivo ou está assistindo isso horas depois, onde quer que você esteja, essa palavra também atinge o seu coração. Afinal de contas, estamos falando da palavra de Deus que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se você quer dar esse passo na direção de Jesus, eu e esta igreja queremos orar por você. A gente não te conhece, não sabe aonde você está, em que momento você vai assistir isso, mas nós queremos orar por você, porque o amor de Deus que está sobre a sua vida aí, também tem nos alcançado aqui. A igreja diz amém. E nós queremos orar por você. Coloque as suas 2 mãos sobre o seu peito, você que está nos assistindo e quer dar esse passo. E aqui, aquele que quer dar esse passo na direção de Jesus, levante a sua mão como sinal de aceitação. Mais uma vez, eu pergunto, irmão, dá uma olhadinha do lado e com muito jeito, com muito amor, veja se há alguém que você pode perguntar, e de repente é apenas esse convite que está faltando. Há alguém para Jesus? Curve a sua cabeça, querido. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, porque Tu és Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor. Eu quero Te agradecer por estas vidas que estão vindo para Ti neste momento, Senhor. Tu os conheces, sabe quem são. Onde quer que estejam, estende as Tuas mãos sobre elas, que elas peçam perdão dos seus pecados, que possam proclamar com seus lábios que Tu és Senhor, Senhor da vida deles. Peça perdão dos seus pecados, Senhor, e que possam procurar uma igreja evangélica, séria, sólida na Tua palavra, servindo a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus Te agradecemos. Amém. Porque dele, por ele, para ele. Isso é verdade? Então adore ao Senhor, adore ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, mais uma vez.
todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Ao Senhor. Sempre, amém. Quão profundas riquezas, aleluia, aleluia. Preste atenção, louve ao Senhor, entenda. Quão insondável seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, no saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Levante as mãos, adore ao Senhor. Levante as mãos. Quantos podem glorificar ao Senhor? Aplauda ao Senhor, aleluia. Podeis assentar. Podeis assentar, querido.